Olá, tudo bem? Você sabe como agir no caso de um engasgo de uma criança? Você sabe qual manobra devemos fazer? Você sabe como agir com uma queimadura? Você sabe o que fazer nessa queimadura? Como que a gente faz os primeiros socorros em casa, no lar? Meu nome é Robson Vinícius, eu sou bombeiro profissional civil, técnico de segurança do trabalho e vou passar um período aqui, uma experiência para vocês, objetivo e rápido, para essas situações do dia a dia. Com um familiar, um sobrinho, um filho, um neto, até mesmo o filho de um amigo que foi para sua casa. Como agir nessas situações? Bom, primeiro vamos falar do mais comum, que é o engasgo. Existe o engasgo parcial e o engasgo total. O engasgo parcial, você vai notar que a pessoa respira, tenta tossir e se sente sufocada. O total, a pessoa já não consegue respirar, vai perdendo um pouco da cor da sua boca, sem ar, o desespero vem tomando e você tem que agir rápido, agir certo e não esperar, não dá tempo para esperar. Traz um trauma muito grande para você ver uma criança passando por isso e você não saber agir, não saber o princípio, a base de desengasgar uma criança. Existem muitas pessoas que perderam amigos, entes queridos, devido ao engasgo, devido a quem estar próximo não saber fazer essa manobra. Eu conheço um casal que perdeu o filho engasgado. Eu conheço uma mãe que perdeu um filho engasgado. E coisas simples, eu conheço uma professora que já me relatou que perdeu um aluno engasgado por não conhecer essa manobra. O engasgo é muito comum em crianças. O engasgo é muito comum em bebês. Então precisamos estar sempre preparados para agir, focando na manobra certa para desengasgar, salvar vida. Não há tempo para perder. Precisamos salvar essas vidas, as vidas dos pequenos. Quem já teve uma perca, precisa aprender para não passar isso de novo. Quem nunca teve, que bom, eu nunca tive uma perca assim. Mas eu preciso aprender para passar por isso. Quando algo para na garganta dessa criança, não adianta enfiar a mão na boca para tentar tirar. Muitas das vezes você vai acabar empurrando mais. Por exemplo, um pedaço de salsicha. Você não consegue pegar com os dedos na boca. Geralmente, a obstrução parcial ou total, ela é mais funda. Então você precisa aprender a fazer as tapotagens, precisa aprender a fazer a Heimlich. Você precisa fazer a manobra de um jeito certo e rápido, para evitar uma perca. Já parou para pensar como seria a sua vida após a perca de um sobrinho, de um filho, de um ente querido? Provavelmente é uma coisa irreparável, né? Impagável o que acontece. Não tem como voltar atrás. Então essa perca, ela vai trazer um trauma muito grande para a família, para os amigos, para o familiar. Então, como que eu posso prevenir isso? Porque ninguém tem uma plaquinha, ninguém nasce com um dia que vai engasgar. O simples fato da criança falar com a boca cheia, a gente costuma falar assim, não se fala com a boca cheia. Seja educado. Você não tem educação? Mas além da parte de educação, a parte de etiqueta, existe a parte do engasgo. Como agir com essa criança engasgada? É um trauma muito grande para a família. É um trauma assim que não tem como reparar isso. Não tem como... não existe nascer outra criança para pôr no lugar. Isso não existe. Pode até destruir a família, né? Como eu ouvi relato de casais que se separaram devido à perca de uma criança, devido à perca do seu filho. E é um pai e uma mãe que fica destruído. É um pai e uma mãe que para sempre vai lembrar disso. A culpa, ela é algo que
Não existe controle, não existe terapia para livrar da culpa. Não existe. Existe você aprender com o seu erro. Aprender com o seu erro é uma coisa dolorida, aprender com os erros. É melhor aprender se preparando, aprender estudando. Aprender com o erro é algo muito terrível. Ainda mais quando envolve vida, uma perca de uma vida. É algo, assim, não tem como contestar aqui. Por mais que eu fale, só quem já passou sabe. Não existe volta. Não existe, eu perdi, mas eu tenho outro. Não, a culpa por não conseguir fazer nada, a culpa, poxa, eu não fiz nada, ela é algo terrível na vida. Não tem como eu mostrar aqui de uma forma, eu não fiz nada. Eu travei, eu não sei, eu nunca prestei atenção nisso, eu nunca vi um vídeo, eu nunca fiz um curso sobre isso. Algo simples. Algo que deveríamos aprender na escola. A matéria Primeiros Socorros deveria ser algo dentro do currículo escolar. Deveria ali ter as aulas matemática, português, história, biologia, ciências e Primeiros Socorros. Se tivéssemos o Primeiros Socorros ali na escola, muitas mortes iam ser evitadas. Mortes por engasgos, por parada cardíaca. Mas sabe aquela vez que você pega o seu sobrinho e leva para sua casa? Você está preparado para desengasgar? Você está preparado para explicar para o pai, para a sua cunhada, para o seu cunhado, o que aconteceu? Aquela vez que você pega o filho de um amigo para dormir na sua casa, para brincar com o seu filho, e o filho desse amigo engasga. O que você vai falar para esse seu amigo, para essa sua amiga? Existe esse fato assim que, poxa, estava brincando na piscina, se afogou. Entrou água ali nas vias aéreas e eu não pude fazer nada. Isso não é explicação. Você não pode deixar com que isso seja a explicação dessa perca dessa criança. Isso não se explica, não tem como substituir. Minha mãe, ela sempre me contou essa história, né? Quando ela e meu pai começaram a namorar, meu avô pegou ali, foi levar os filhos na represa e uma tia minha não namorava, levou a amiguinha dela. Então foram os casais e minha tia foi com a amiguinha. Enquanto a minha avó preparava aquele almoço ali na represa, aqueles lanches ali, ela preparava os lanches, os sanduíches, né? Essa amiguinha da minha tia, ela se afogou. Nisso que ela se afogou, o pessoal foi tentar resgatar ela, uma outra pessoa se afogou. Quando meu pai entrou na água, ele conseguiu tirar 2 pessoas que tinham tentado ir buscar. Quando tiraram essa pessoa, ela já estava sem vida e ninguém conseguiu fazer as manobras. Esperaram o bombeiro chegar para realizar as manobras. Então, é algo que foi um trauma na vida do meu avô já é falecido, mas foi um trauma muito grande. Quando éramos criança, meu pai logo fez o título num clube perto da minha casa, né? E ele ensinou a gente a nadar. Ensinou a nadar e ele sempre falou, olha, não pode, toma cuidado, tem que saber nadar para você não nada por outra pessoa, você nada para você tem que fazer isso, o jeito certo, prender a respiração, o jeito que mergulha, o jeito que pula na piscina. Ele sempre ensinou isso. É um trauma de família isso. O afogamento é um trauma de família. A minha mãe não toma banho em represa, minha mãe não toma banho em praia, minha mãe ela tem esse trauma nela. E sempre quando esse assunto é tocado por uma tia minha, pelo meu pai, por alguém da família assim, gera uma tristeza muito grande. O meu avô por anos teve essa tristeza. Então é uma responsabilidade você pegar o filho de uma pessoa, trazer para o convívio com os seus filhos e acontecer algo como um afogamento, acontecer algo como um engasgo, que é mais comum. Se você tem
um filho, e o seu filho fala assim, pai, eu vou brincar na casa do amiguinho. O pai dele é um colecionador de armas. Isso geralmente gera um trauma. Você fala, não vai brincar lá. Só vai brincar se o pai estiver lá. Vai que as crianças vão lá mexer nas armas do pai. Isso é uma atitude assim que todo mundo é programado para isso. Não, lá tem arma de fogo. Mas quando eu falo, eu vou brincar na casa do amiguinho meu, que lá tem uma piscina, você fala, pode ir, tá calor, vai lá se refrescar. Esse pai desse amiguinho que tem a piscina, ele sabe. Você que tem uma piscina em casa, se vir um amigo do seu filho brincar, você sabe desafogar essa criança? Você sabe tirar aquela água que está parada ali nas vias respiratórias, nas vias aéreas dessa criança, empurrar para fora? Você sabe fazer a manobra de desengasgo? Então, é uma coisa que a gente deve pensar. Mas que retorno isso vai me dar? Esse é um retorno que, ao decorrer da sua vida, ele vai te dar. É você poder salvar a vida de uma criança. Isso é algo que é impagável. É impagável uma criança morrer nos seus braços. Não tem como você pagar isso para o pai. E é impagável a situação, a sensação de você poder salvar uma criança que se afogou. Uma criança que se engasgou. Isso é impagável. Agora, quando é com o seu filho, aí a situação é diferente, né? Gera um nervosismo ali na hora, né? Aconteceu com o meu filho, né? Meu filho, ele estava comendo uma bolacha de maisena, né? E ele foi brincar com a minha esposa correu atrás dele e deu um tapinha na bunda dele. Nesse cara deu um tapinha ali na brincadeira, ele puxou o ar ali para rir, né? E engasgou, obstruiu com a bolacha, que é algo muito complicado. Aquela bolacha de maisena, aquele bolo ali de bolacha de maisena desceu na garganta, ele engasgou. Minha esposa estava sozinha em casa. Então estava ela com 5 crianças. Estava a minha esposa, os meus 2 filhos e mais os meus sobrinhos. Que a minha esposa, ela sempre gostou de trazer os sobrinhos para casa para brincar. Foi assim que ela foi criada e é assim que ela cria meus filhos. Sempre ali com os primos, brincando e estudando e lendo. Enfim, nesse dia a minha esposa ficou muito desesperada. Como que ela ia fazer para desengasgar ele? Então ela parou, pensou, primeiro ela gritou, ai meu Deus, me ajuda. Depois veio aquela lembrança de como desengasgar a criança. Então ela começou a fazer as tapotagens nas costas, apertou ali a barriga dele, tentando fazer uma manobra de Heimlich, e voltou na tapotagem nas costas, ali nos tapinhas, entre as escápulas. E ela voltou a dar os tapinhas até ele desengasgar. Nisso ele já estava ficando, já tinha mudado a cor, os seus lábios já estavam roxeando, seu rosto já estava ficando já roxo também. Nisso ele desengasgou. Quando eu cheguei, eu olhei, ele com algumas pintinhas meio esroxadas no rosto, assim, e minha esposa contando, chorando, e conseguiu desengasgar. Isso é uma sensação impagável, né? Algo que, na hora do desespero, ela lembrou de um treinamento que eu fiz, né, com ela. Algo assim que, para mim, fixar o conhecimento, eu gosto de transmitir para as pessoas. Então, eu sempre fui assim, quando eu aprendi algo, eu gostava de falar sobre aquilo que eu aprendi a minha vida inteira. E isso foi muito bom para mim, porque eu consegui falar para minha esposa o que ela poderia fazer caso a criança engasgasse. Ou seja, eu multipliquei o meu conhecimento. Eu dei esse conhecimento para um terceiro. Isso é muito bom. É você multiplicar aquilo que você aprendeu. E graças a Deus meu filho hoje está com 8 anos, correndo, pulando, fazendo as coisas que as crianças da idade dele faz. Mas ele também já sabe fazer a manobra de Heimlich. Ele também já aprendeu a nadar também, que é um trauma de família, né, que a gente vem carregando, e acredito que
Eu já contei para ele esse trauma quando eu ensinei ele a nadar, né? O meu sogro ensinou ele a nadar, a boiar, e a gente vem sempre mostrando maneiras de se cuidar, né? Se cuidar numa piscina. Caso alguém engasgue perto de você, o que você deve fazer. Isso é algo importante. Importante aprender, passar para as crianças. É importante buscar esse conhecimento. Eu lembro quando a minha esposa engravidou do meu primeiro filho, e eu fui contar para um amigo meu, um rapaz que trabalhava comigo, né? Eu cheguei, chamei ele de canto e falei, cara, agora você me trata como um tal, que eu não sou mais moleque, agora eu sou um pai de família. Minha namorada está grávida. E eu lembro que na época ele me cumprimentou, parabéns, bem-vindo ao time, porque a minha também está. E foi aquela risada, aquela alegria muito boa, né? E o filho dele tinha diferença de 15 dias do meu, né? Nasceu 15 dias mais cedo. E assim que nasceu, eu perdi um pouco o contato com ele, porque nessa época eu mudei de empresa. Quando meu filho estava para nascer, eu saí, eu parei de trabalhar com o que eu trabalhava, na época que era segurança, e fui trabalhar numa indústria. E uma certa ocasião eu encontrei com ele, meu filho devia, na época, um mês e pouquinho. Eu encontrei com ele, dei um abraço nele, perguntei como ele estava, como estava a família, mostrei foto do meu filho e falei do meu filho, e ele só quieto olhando para mim, e eu perguntei, e seu menino, como tá? Ele respirou fundo e falou, meu menino morreu. Eu falei, seu filho morreu? Ele falou, o meu menino morreu. Eu falei, mas, cara, o que aconteceu? Eu falei, meu pai, chegamos do hospital, né, deixei lá, subi a escada, que a casa dele era uma escada, 8 degraus, né? Deixei meu filho lá, com a minha esposa, e passamos uns 3 dias ali, conversando, brincando. Todo mundo da família não vê meu filho. E minha esposa precisava ir para o hospital, só que ela estava com medo de descer a escada, né, com o meu filho. E pediu para o meu pai descer. Meu pai pegou o meu filho ali com todo o cuidado do mundo, só que ele escorregou na escada, ele caiu. No que ele caiu, a criança rolou pela escada e ela veio a falecer. A criança caiu no chão de uma certa altura, né, recém-nascido, não tinha como se defender, bateu a cabeça e morreu. Eu não sabia o que dizer, né, naquele momento. Fiquei olhando para ele com uma certa emoção assim, né, bem aparente. Ele falou, mas eu não quero falar disso não. Isso trouxe, nossa, eu fiquei muito emocionado ali em saber disso. Eu fiquei, sabe, bem abatido. Cheguei em casa, abracei meu filho, contei o que tinha acontecido pro meu sogro, pro meu pai, né, até falei, cuidado, que aqui em casa tem escada. Eu falei para minha esposa tomar cuidado. E uns 5 dias depois eu encontrei ele de novo, né? Nós íamos pegar no mesmo ônibus. E eu perguntei, e aí, cara, tudo bem? Eu sabia que não estava bem, mas é um hábito, né? Você perguntar se a pessoa está bem. Aí ele olhou para mim e falou, cara, meu pai tá ruim. Meu pai está em depressão. E eu, naquela hora, de vez de eu mudar o assunto, eu perguntei, por quê? Ele disse, porque meu pai matou meu filho. Cara, a dor não tem como reparar, não tem como voltar a fita. Não tem. Você já ouviu eu falando isso, que você precisa se preparar. Você precisa buscar o conhecimento. Não tem como você desouvir isso, você já ouviu. Então, não tem como, as coisas não voltam atrás, né? Não tem como aquele pai
levantar, pegar aquele filho e falar, não, eu vou descer, né? Então, assim, hoje, né, meu filho tem 12 anos, já se passaram 12 anos, né? O pai dele luta com essa depressão até hoje, o pai dele está muito ruim ainda, depois de 12 anos. E vira e mexe, quando é dia do nascimento, né, dia que aniversário dessa criança, esse pai ele chora muito, né? Eles tentam fazer algo para distrair, mas não adianta, né? O casamento dele acabou, né, devido a esposa culpar o pai, né? O pai se culpar, o pai dele culpar o vô, né? E o vô se culpar pela morte dessa criança, e é um trauma para a família toda. Uma perca é um trauma, assim, não tem como reparar, né? Por mais que eu fale, não existe reparação. Um vizinho meu, ele tinha o hábito de, quando a esposa dava banho na filha deles, ele pegava aquela água e usava aquela água da banheira ali, ele não soltava no banheiro. Ele usava aquela água para dar descarga. Era uma forma dele economizar, né? Eu vou economizar, eu vou reutilizar a água, né? E um dia ele acordou para ir trabalhar e não viu a filha dele lá, né? Na caminha dela lá, né? Era uma caminha baixa, tudo. Não dormia mais no berço, a criança já estava dormindo numa caminha. Ela tinha 1 ano e 4 meses, né, essa menina. Ela foi andando ali, segurando pelas paredes ali, chegou no banheiro, ela achou um brinquedinho, porque é comum os pais deixar um brinquedo para a criança enquanto ela está tomando banho. Ela foi pegar esse brinquedo e caiu com a cabeça na água. Ela não teve força para sair dali, uma vez que ela estava com a barriga apoiada, né, os braços não tinham força para levantar ali, e essa criança morreu afogada, né, essa menina morreu afogada. Então foi um trauma muito grande, assim, né? Esse casamento ele acabou nisso, né, porque a esposa culpava o marido, né? Essa mãe culpava esse pai, que a culpa era dele, por ele ter essa cultura de querer economizar água. Já esse pai falava que a culpa era da mãe, porque ela já não tinha jogado a água, e foi muito difícil, foi muito triste isso. Além disso, além de ter essa perca, como que eles se portaram depois? Até hoje ele lembra, né? Até hoje, né, eu não tenho mais contato com essa mulher, né, mas eu creio que até hoje ela lembra isso que aconteceu com o filho. Então é algo que não dá para esquecer. A perca é algo impagável. Essa dor é uma dor que ela nunca acaba. Você perdeu um pai, você perdeu uma mãe, você virar órfão, você perdeu um filho, não existe nome para isso. Você perdeu um filho. Eu perdi um filho engasgado, eu perdi um filho afogado, não tem nome para isso. Eu perdi o meu filho porque o tio foi dormir na casa do tio e o tio deixou morrer. Isso é algo assim que é uma dor muito grande, e é algo que não tem como mensurar isso, não tem uma escala de dor. Cada pessoa reage de um jeito. Não tem como a gente, por mais que eu fale aqui, isso passa com terapia, isso passa com ajuda, isso passa com religião. É algo que depende de cada pessoa. Agora, você ter a convicção de o meu sobrinho passou por isso, mas eu salvei. O meu filho passou por isso e eu estava lá. O filho do meu amigo, o filho do vizinho passou por isso e eu o ajudei. A importância de se preparar. Eu tive essa perca, mas eu nunca mais vou passar por isso. Eu vou buscar o conhecimento. A importância de você lutar contra aquele remorso, buscando o conhecimento, é algo que vai te ajudar, é algo que vai
mudar o sentido da sua vida. Essa coisa que era para você ter aprendido na escola e o nosso currículo, as escolas não ensinam. Né? A gente vê muito incentivo. Vamos fazer aqui uma peça de teatro na escola. Vamos fazer uma apresentação para o Dia dos Pais, vamos cantar uma música, vamos fazer um desenho. Mas a gente não vê. Vamos aprender, vamos ver primeiros socorros. Hoje em dia na escola pública existe a polícia militar ajudando as crianças a dizer não. Existe um projeto muito bom da polícia militar, que é o PROERD, uma luta contra as drogas, né? Mas faltou aquele projeto que o socorrista ali, ele faz algo que muda o ritmo, muda o incentivo, muda tudo. Então faltou na escola o primeiro socorros. Então você que passou por essa perca, que sente essa dor, né, que busque o conhecimento, aprenda. Fala, eu tive essa perca, eu vou me esforçar para mim aprender isso, eu vou me esforçar para mudar essa história. Busque conhecimento, incentive outras pessoas a fazer um curso de primeiros socorros, a ver vídeos como esse de primeiros socorros, a aprender essa manobra de Heimlich. Heimlich era o nome do médico alemão que criou esse sistema, criou esse protocolo, criou essa manobra de desengasgo. Por isso que a manobra se chama Heimlich, manobra de Heimlich, que é a manobra que esse médico inventou e trouxe. Ela foi batizada com ele. Então, assim, a importância de você buscar esse conhecimento, de você levar esse conhecimento adiante, de você ter essa cartilha de primeiros socorros, esse curso de primeiros socorros, é algo sensacional. É algo que não tem preço.